Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me escutar? Vamos começar a nossa live. Se alguém estiver conseguindo escutar, por gentileza, escreva estou aqui nos comentários. Olá a todos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, prontos para trazer mais um conteúdo maravilhoso para os senhores, para as senhoras, pensando sempre em ajudá-los a melhorar da tontura, do desequilíbrio. Para darmos início à nossa aula, então, eu preciso de um feedback de vocês, de que estão conseguindo me escutar, de que está dando certo mesmo a transmissão. Para mim é mais um motivo de grande prazer estar aqui com vocês. E eu tenho uma novidade maravilhosa para todos, hein? Mas vamos lá, só temos 13 pessoas online, eu preciso que mais pessoas entrem aqui, então esse conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês é gratuito. E a única coisa que eu gostaria de vocês, o preço que eu quero que vocês paguem nesse momento para nos ajudar a tornar essa live popular, é você clicar no botão compartilhar aqui embaixo. Então faz isso, você não vai gastar sequer 2 minutos. Então clique em compartilhar no botão aqui embaixo. Essa é a maneira das pessoas conseguirem acessar aqui nossa aula, assim como alguns de vocês, muitas pessoas no nosso Brasil estão precisando melhorar da tontura. Então eu preciso de energia de vocês, eu preciso que vocês compartilhem, eu preciso que vocês cliquem no like, no legalzinho, no gostei, para isso me dar energia. Agora eu adoro ver os coraçãozinhos subindo, os likes subindo, isso mostra que vocês estão realmente interessados. Segunda-feira agora nós fizemos essa live. A primeira aula que nós falamos foi tontura, o que que pode ser. Infelizmente tivemos alguns problemas de transmissão. Eu tentei consertá-los para hoje, tentei melhorar aqui a internet, mas isso não impede que haja alguma pausa, algum travamento durante nossa aula. Se isso acontecer, tenham um pouquinho de paciência, aguardem que eu jamais vou deixá-los aqui
de mãos abanando, sem voltar, sem dar nenhuma satisfação. Se acontecer de cair a internet, de travar, eu irei fazer o possível para voltar o quanto antes, tá bom? Bom, então eu já estou vendo aqui que várias pessoas já estão colocando que o som tá legal, que o vídeo também tá legal, que não tá travando. E o assunto de hoje é: doutor, eu tenho tontura, que exames devo fazer? Mas é o seguinte, eu só vou começar essa live se nós chegarmos a 30 pessoas. Agora que são 21 pessoas, eu preciso de um mínimo de 30 pessoas. Então, compartilha essa live, clica no botão compartilhar, marca também seus amigos aqui. E dessa forma a gente vai crescer. 19 pessoas online. A primeira aula, para quem perdeu, fiquem sabendo que eu vou regravá-la. Eu vou fazer novamente uma aula, se tudo der certo com essa, sem travar direitinho, vocês ficarem satisfeitos com a transmissão, eu vou dar novamente a primeira aula, que foi tontura, o que que pode ser, o que que pode causar, que foi o tema mais pesquisado no Google em 2016, 2017 e 2018, referente a esse sintoma de tontura, tá bom? As pessoas que mais pesquisam estão aqui no Nordeste, principalmente nos estados do Ceará, Piauí, Piauí e em Aracaju, né, em Sergipe. Então, certamente, vocês precisam desse esclarecimento e essa é uma aula única, vocês não vão encontrar em nenhum outro canal, não vão encontrar nenhum outro profissional falando disso, com essa proximidade, tirando dúvidas. Fiquem tranquilos quanto às dúvidas que surgirem. Guardem elas, anotem no papelzinho, anotem no celular, porque a gente só vai tirar dúvidas no final. Doutor, por que você só vai tirar dúvida no final? Para que a gente não fique parando a aula, perdendo a linha de raciocínio. Então, suas dúvidas você guarda para o final, tá joia? Pessoal, só faltam 6 pessoas, já somos 24 pessoas. Quando chegar em 30 pessoas, nós então vamos começar essa aula fantástica. Eu sei que os senhores têm as obrigações de casa, de família. Hoje é um dia de semana, quarta-feira à noite. Tem gente que tem criança, tem gente que tem pai para cuidar, janta do marido, tem que dar atenção à esposa, mas enfim, para por um momento e vem aqui comigo aprender, porque isso pode te ajudar, pode mudar a sua vida, pode te ajudar a ter equilíbrio no corpo. E você pode aprender alguma informação nova para repassar para os seus pacientes, se você é da área da saúde. Você vai ter a chance de tirar a dúvida com um especialista. E o único preço que eu queria de você nesse momento é clicar em compartilhar, porque dessa forma nós estaremos numa corrente do bem de ajudar as pessoas desse país que sofrem de tontura. Peço a vocês que evitem comentários de eleição, política, esse não é o lugar para isso. Compartilhem, só faltam 7 pessoas, somos 23 online, faltam 4 pessoas para a gente começar a nossa live. Eu só começo se nós atingirmos as 30 pessoas, tá bom? Então faz mais um esforço, marca mais uma pessoinha para a gente começar. 29 pessoas, só falta uma pessoa para começarmos nossa live, então, que vai falar sobre que exames devo fazer. Muito bem. Atingimos 36 pessoas. Continua compartilhando, continua marcando seus amigos, que nós vamos começar então a nossa aula de hoje. Antes de mais nada, eu queria falar para todos vocês que nós fizemos um e-book com muito carinho para todos vocês, que se chama 4 Passos para Melhorar da Tontura. Esse e-book tem 25 páginas e ele traz 4 passos simples, mas que precisa de disciplina para você melhorar da sua tontura, independente da causa dela. E esse e-book é gratuito. Se você quer esse e-book, digita nos comentários aqui agora, eu quero, que a gente vai mandar, um robozinho nosso aqui vai mandar uma mensagem para você te ensinando como baixar esse e-book, tá bom? Então digita aqui nos comentários aqui embaixo, eu quero, se você deseja ter o seu e-book aí no seu computador para você baixar, você imprimir, entregar para alguma pessoa que você acha que precisa, tá bom?
Ok, pessoal, boa noite a todos. Vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Então, fazendo um resumo da aula passada, eu falei para vocês que para nós entendermos o que causa tontura, basta nós sabermos quais são as estruturas do corpo humano que são responsáveis pelo equilíbrio. Então, eu falei para vocês que as estruturas responsáveis pelo equilíbrio do corpo humano são os olhos. Quem lembra de outra? A coluna, mais especificamente o feixe de nervos que passa dentro da coluna, que nós chamamos de medula espinhal, tá? Olá, pessoal, será que voltou? Voltou a transmissão, né? Pronto, eu estou falando para vocês então que para nós entendermos o que causa tontura, basta sabermos quais são os órgãos que estão relacionados ao equilíbrio do corpo humano. Olha, de vez em quando pode travar, não tenho muito controle sobre isso, então tenham paciência que se houver algum travamento a gente vai voltar em seguida, tá bom? Bom, então os órgãos responsáveis são os olhos, os labirintos, a coluna, o sistema nervoso. Se algum desses órgãos forem afetados, poderá então provocar tontura. E baseando-se nisso, nós chegamos então aos 8 grandes grupos de doenças e desordens que podem levar à tontura. Eu vou resumir para vocês aqui. O primeiro grupo, então, pronto, voltamos à transmissão. Voltando à transmissão, então, vocês já estão conseguindo me escutar? Pessoal, tá conseguindo me escutar já? A transmissão já voltou? Dá um feedback para mim aí. Comenta aqui que sim. Pronto, Aparecida, Marley. Pronto, como eu estava falando para vocês, parece que quando eu digito aqui no Word o documento, parece que a transmissão ela dá uma paradazinha, mas vou tentar digitar menos aqui para ver se não trava, tá bom? Bom, então, como eu estava falando para vocês, os grandes grupos de doenças responsáveis pela tontura, o primeiro grupo são as doenças, são as alterações no sangue. Ok, ok, já voltamos à transmissão. Bom, infelizmente eu não vou poder digitar aqui no documento do Word, deixar aqui tudo mastigadozinho para vocês, porque sempre que eu vou digitar lá, a transmissão dá uma queda. Então, infelizmente, a gente vai ter que continuar falando para vocês simplesmente aqui no Gogol e explanando diretamente para todos, tá bom? Bom, o que eu estava falando para vocês então, que são 8 grandes grupos de doenças e de desordens que podem levar à tontura, e a depender do grupo em que você se encontra, os exames são diferentes. Então vamos lá. Eu falei do primeiro grupo, são as desordens no sangue, e aqui nós queremos falar para vocês das alterações da glicose, do colesterol, do triglicerídeo, as alterações dos exames de sangue que se referem à função dos rins, no caso ureia e creatinina, as alterações no sangue que se referem ao pâncreas, no caso amilase e lipase, as alterações que se referem à tireoide, no caso, se alterarem os hormônios tireoidianos, o TSH e o T4 livre, o T3. Exames de sangue que falam a favor da função do fígado, no caso TGO e TGP.
Eu sei que tudo isso parece ser grego para vocês, mas de uma forma resumida, o que eu quero dizer é que existem várias taxas no sangue, que são dosadas no sangue, que elas avaliam a função de diversos órgãos do corpo humano, a função do pâncreas, do rins, da tireoide, se há infecção, se tem problema de açúcar, de colesterol, de problemas também de ácido úrico. Então, de uma forma geral, se você tiver alguma de suas taxas do sangue alteradas, isso poderá levar à tontura, porque o sangue que vai nutrir os órgãos do equilíbrio será um sangue de baixa qualidade, não vai nutrir de forma ideal, poderá mudar o funcionamento dos órgãos do equilíbrio, não só dos labirintos, mas de outros órgãos também, que têm associação com o equilíbrio do corpo humano. Então, o primeiro grupo de doenças que podem causar tontura, o primeiro grupo são as alterações nos exames de sangue. Então, e aí nós entramos no primeiro grupo de exames que precisam ser feitos em quem sofre com tontura, que são exames de sangue. Então, se você tem tontura, já leva para o seu médico na primeira consulta todos os exames que você tem na sua casa, tá? Exames têm validade em torno de 6 meses, a depender do caso. Aqui no consultório a gente considera isso. Se tem 6 meses, ele poderá ser considerado, tá? Não vai precisar repetir. Lembrar que a vitamina D também precisa ser dosada. O zinco também é um mineral que precisa ser dosado. O cálcio, porque se estiverem alterados, poderão afetar a função dos labirintos, principalmente, tá? Segundo grande grupo de doenças que podem levar à tontura são as desordens dos labirintos. Os labirintos são órgãos que ficam na parte mais interna do ouvido. Pessoal, vamos lá, vamos compartilhar. São 32 pessoas online. Até agora eu falei de 2 grupos de doenças, as alterações no sangue, as doenças dos labirintos. Mas vamos lá, vamos trazer mais pessoas, cliquem em compartilhar. Vamos fazer crescer essa live. Só tem 33 pessoas aqui online. A gente já chegou até a 45 pessoas, então não está travando mais. Eu já parei de ficar escrevendo no Word. Então vamos lá. Vamos ajudar as pessoas a melhorar a tontura. Eu preciso de vocês, tá bom? Clique em compartilhar, marca um amigo aqui embaixo e vamos lá fazer crescer essas nossas aulas sobre tontura, ok? Bom, então, segundo grande grupo são as doenças dos labirintos. Aqui nós temos alguns exemplos para citar. Por exemplo, a VPPB, que é uma sigla que se refere à vertigem posicional paroxística benigna. Essa é a doença do labirinto mais comum que tem. O que é isso, doutor? VPPB nada mais é do que pequenos cristais que tem dentro do labirinto, pequenas pedrinhas que tem lá dentro, que elas saem do lugar. Então, quando elas saem do lugar, a pessoa tem uma tontura que geralmente ela só vem quando você mexe a cabeça para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Você vê as coisas rodando quando mexe a cabeça e ela passa em alguns minutos, às vezes até alguns segundos, vai embora a tontura. Você sentou ali no sofá, deitou na cama, rapidinho foi embora, não sente mais tontura. Isso é VPPB. Não tem exame para isso não. Isso daí é a história e um teste que a gente faz lá no consultório. Depois eu vou ensinar, eu vou mostrar para vocês como é esse teste. Se for positivo esse teste, é só colocar as pedrinhas no lugar que a pessoa fica boa da tontura, fica curada. Às vezes parece até uma macumba, espiritismo, alguma coisa paranormal, mas não é não, é medicina mesmo. Botou as pedrinhas no lugar, tchau. E olha, a maioria das pessoas que tem doença no labirinto tem VPPB e é só botar no lugar e fica bom. Agora, se passar remédio e não fizer as manobras, não vai ficar nunca bom. Tá bom? Uma segunda doença do labirinto é a síndrome de Meniere, que é a pressão aumentada lá dentro dos labirintos. Esse daí tem que tomar remédio para baixar a pressão, mas tem que controlar os fatores que aumentam a pressão lá dentro do labirinto. Café, energético, doce, chá verde aumenta a pressão. Então, síndrome de Meniere é a segunda doença do labirinto mais comum.
Então eu quero que vocês fiquem, que vocês entendam que labirintite é um nome popular para a doença do labirinto. E que tem vários tipos de doença do labirinto, ou seja, tem vários tipos de labirintite, tá bom? Então, se você falar para mim que tem labirintite, isso para mim não significa muita coisa. Eu tenho que saber, na verdade, qual é o tipo de labirintite. Então, você que me assiste aqui no canal, aqui no Facebook, você já tem esse diferencial. Você sabe que cada pessoa tem uma labirintite diferente. Tem pessoas que têm duas ou três ao mesmo tempo. Entendido isso? Bom, doença do labirinto tem outras. Se você quiser aprender outras, as duas principais são essas, VPPB e síndrome de Meniere. Quer aprender outras? Vai lá no meu canal do YouTube, lá tem vários vídeos. Você vai ver um por um, os videozinhos rápidos de 6 a 7 minutos, falando de cada doença do labirinto. Praticamente toda semana eu boto um vídeo novo lá, tá? Terceiro grupo de doenças que podem levar... Sim, estamos falando de que exames fazer. Quais são os exames que faz para saber se tem doença no labirinto? Olha, depende da suspeita. Um dos melhores exames se chama VHIT, Video Head Impulse Test. Como é esse exame? Ele escreve assim, VHIT, VHIT. Esse exame, o examinador vai colocar um óculos, que na verdade é um computador, um mini computador nos olhos do paciente, e ele vai começar a fazer uns movimentos com a cabeça, uns movimentos de lado, depois os movimentos para frente, uns movimentos para trás, e alguns lasers que tem nesse óculos, nesse microcomputador, vai começar a fazer a leitura dos movimentos dos olhos e a leitura dos movimentos dos labirintos, do líquido que tem lá dentro. E aí isso chega-se a uma conclusão de qual canal do labirinto que está afetado, se é o lado direito, se é o lado esquerdo. Do lado direito tem 3 canais, do lado esquerdo tem 3 canais. Quantos canais estão comprometidos? E a depender do gráfico que é gerado, a gente tem uma noção de qual tipo de doença que tem lá no labirinto. Esse, na minha opinião, é o exame que toda pessoa com tontura, praticamente toda pessoa com tontura deve fazer, se houver suspeita de que a doença é no labirinto, tá bom? Mas tem outros também. Por exemplo, tem um exame chamado vecto-eletronistagmografia. Esse exame, ele causa muito mal-estar. Só ajeitar aqui para vocês. Esse exame, vecto-eletronistagmografia, é possível que alguns de vocês já tenham feito. Ele causa muito mal-estar. Ele se dá a partir, tem uma fase do exame que começa a injetar líquido frio, líquido quente no ouvido, ou pode ser um ar frio e um ar quente. Nós chamamos esse exame também essa fase do exame de prova calórica. E a prova calórica, na verdade, ela consegue discernir se o labirinto está conseguindo responder a um estímulo ou não. Porque se ele não estiver conseguindo responder esse estímulo frio e quente, é porque ele não está funcionando. Ele está hipoativo. E aí nós sabemos basicamente qual labirinto está doente. Se é o labirinto esquerdo ou direito, mas ele não traz nenhuma indicação de qual tipo de doença está afetando esse órgão. Então, por conta disso, o fato de causar mal-estar, vontade de vomitar, o fato de não poder ser realizado na fase que a pessoa está mais tonta, porque provoca mais mal-estar ainda, são fatores que, no meu caso, não fazem indicar muito esse exame. Não é realizado, não costuma ser realizado em criança, porque é um exame mais demorado. Você precisa suspender as medicações que você está usando para você poder fazer o exame. E às vezes a pessoa pode ter lesões no tímpano, pode ter lesões no labirinto, como eu já vi uma das pessoas comentando. Então, por conta disso, esse é um exame que eu não costumo prescrever, tá? Não é questão de ser errado ou certo, mas eu penso que exame bom é aquele que não causa nenhum mal-estar, que a pessoa na hora que chegar faz. Esse exame ele não é tão portátil quanto o VRIT, ele
tem várias coisas que tem que levar, então é mais difícil de portar. Por exemplo, tem um paciente na UTI que está tonto e tem que fazer um exame para saber se é do labirinto ou é da cabeça. Vai ser difícil levar equipamento para lá. O VRIT, o primeiro exame que eu falei, levou o óculosinho, um notebookzinho, rapidinho, consegue detectar qual é o problema que está cometendo aquele paciente, tá? Falei desses dois exames. Tem um terceiro exame, conhecido como posturografia computadorizada dinâmica. É um exame bem mais caro, é difícil de se encontrar na maioria dos centros, na maioria das clínicas, porque precisa de uma sala inteira só para ele. O paciente, na verdade, ele fica o seu corpo inteiro conectado a uma máquina, fica com os braços para cima, segurando tipo um ferro, e nisso ele vai mudando a posição do corpo inteiro para frente, para trás, e a máquina vai avaliando em que posição exatamente está provocando tontura nele. Então, a posturografia computadorizada dinâmica é um exame de exceção quando o paciente já tem investigado através de outros exames mais fáceis e não consegue se chegar a, a uma conclusão, então pode ser realizado. Eu creio que aqui em Pernambuco eu nem sei se Recife faz, em São Paulo com certeza faz a posturografia computadorizada dinâmica, a PCD, tá? Além desses três exames, tem um quarto exame que é novo também, que se chama VEMP, é uma sigla em inglês para potencial miogênico evocado. Como é esse exame? Coloca uns eletrodozinhos no pescoço, geralmente, uns adesivozinhos com os fios, e o aparelho ele dá tipo um choquezinho na pessoa para estimular os labirintos e a depender da musculatura que é contraída, ele consegue definir se o labirinto tá trabalhando bem ou não. Esse é um exame que ele é muito utilizado na suspeita da síndrome de Meniere, que é a pressão aumentada lá dentro dos labirintos. E no meu entender, é o segundo melhor exame para as pessoas que têm doenças no labirinto. O primeiro exame é o VRIT, o segundo exame é o VEMP, esse que eu falei agora. Então, para avaliar labirinto, nós costumamos usar esses 4 exames, tá bom? Para avaliar o sangue, uma série de exames laboratoriais, mais ou menos 30 exames laboratoriais são necessários para avaliar se o sangue tem algum problema que causa tontura. Eu falei para você também na aula da segunda-feira que um terceiro grupo de desordens que pode levar à tontura são as doenças da coluna. Ó, Fabiola está perguntando, tomografia para ver labirinto? Não, tomografia geralmente nós não utilizamos para ver o labirinto, tá bom? Para ver o labirinto nós utilizamos esses 4: VRIT, Vecto, posturografia e VEMP. Esses 4. Tomografia eu vou falar mais na frente para que a gente pede, tá bom? Então, entenda que o primeiro grupo são os exames de sangue. O nome do exame de Meniere é esse aqui, eu vou digitar no comentário agora, me acompanha. VEMP. Caiu, né? Tivemos uma pequena queda, mas já voltamos, estamos de volta. O exame é VEMP, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha. Um terceiro grupo de doenças que podem levar à tontura são as doenças da coluna, tá? Antes de eu falar sobre os exames para ver se o problema é na coluna, eu queria só dizer para quem é recém-chegado que quem não tem o e-book ainda, quem não baixou meu e-book ainda, 4 passos para melhorar da tontura, digita eu quero aqui nos comentários, tá bom? Que um robozinho nosso vai mandar uma mensagem para você dizendo o que é que você vai fazer para conseguir hoje, agora mesmo, o seu e-book. Então, enquanto eu estou dando aula, se você não leu o meu e-book ainda, 4 passos para melhorar da tontura, digita aqui embaixo no comentário, eu quero, ou simplesmente quero, tá bom?
Pronto. Ó, o pessoal tá digitando. Não bota 3O não, senão o robozinho não entende, viu? Na verdade, eu tô testando se esse robozinho é inteligente mesmo. Esse robozinho não é minha esposa não, viu? O robozinho é um programazinho que a gente instala aqui e eu acho que vai chegar uma mensagem para você aí, dizendo como é que você vai baixar esse e-book. Eu quero com um O só, tudo minúsculo, tá joia? Baixar o e-book. Quem não conseguir, fala comigo depois no Message que eu faço o papel do robozinho também, depois que eu terminar a minha aula, tá bom? Bom, o terceiro grupo de doenças que podem levar à tontura são as doenças da coluna. E aqui nós queremos falar dos desvios na coluna. Por exemplo, quando a coluna desvia para o lado, chama escoliose. Quando a coluna desvia para frente, que chama cifose, ou para trás, que chama lordose. Esses desvios na coluna podem pressionar os nervinhos que passam ali dentro e esses nervinhos eles são importantíssimos para mandar informação para os músculos e também para a cabeça, que na verdade é a contração dos músculos que nos deixa com equilíbrio, com postura. Então, se esses nervinhos não transmitem o impulso nervoso porque estão sendo comprimidos, a gente tem dificuldade para manter o equilíbrio. E as pessoas que têm desequilíbrio, que têm tontura por conta de problema de coluna, geralmente eles não veem as coisas rodando, geralmente eles sentem desequilíbrio, a sensação de que está caminhando e o corpo está puxando para um lado ou para o outro, tá? Quais são os exames? Além dos desvios da coluna, a hérnia de disco também pode levar a problemas de tontura e desequilíbrio. Uma das pessoas aqui acabou comentando e a sua hérnia de disco pode levar a desequilíbrio no corpo, tá bom? Eu queria só fazer um teste aqui com vocês. Quem digitou eu quero, chegou a mensagenzinha para vocês aí no Messenger. Chegou a mensagenzinha. Só para ver se o robozinho tá funcionando mesmo. Depois fala para mim se chegou a mensagenzinha do robô, tá bom? Ele dá um botãozinho para você clicar e baixar o e-book. Bom, vamos lá. Exames para avaliar a coluna, pessoal. Quais exames vocês imaginam? Muito simples. Primeiro deles raio-x. Raio-x é um exame simples que dá para avaliar os desvios da coluna. Segundo exame, tomografia. Também dá para se avaliar a coluna. Terceiro, ressonância. Eu não sou especialista em coluna, estou longe disso, mas imagino eu que a ressonância é um dos exames de imagem mais completos para se avaliar a coluna. A Aparecida fala que não chegou, digitou eu quero e não chegou. Bom, deixa eu ver. Na verdade, deixa eu ver aqui se o robozinho está com problema. Bom, não se preocupem, não se preocupem. Eu vou colocar aqui nos comentários agora. Eu vou colocar aqui nos comentários agora. Pronto, voltamos. Se o robozinho não falou com você, eu vou colocar o link aqui nos comentários. Nos comentários. Pronto, chegou aqui. Você clica nesse link aqui que você vai baixar o seu e-book, tá bom? É gratuito, 4 passos para melhorar a tontura. Pronto. Então, os exames que você usa para avaliar a coluna são esses: raio-x, tomografia e ressonância. O raio-x é mais barato, a ressonância é o mais caro, e a tomografia, acredito eu que quando você está pensando em um tumor na coluna, é que se pede. Ressonância também, mas a ressonância consegue ver também os ligamentos, a medula espinhal que passa lá dentro da coluna. Então, não, realmente, viu, Aparecido, eu não vou mais digitar porque parece que quando eu digito, parece que dá uma queda. Eu só digitei aqui mesmo o link para vocês baixarem o e-book. Então, quem não
Pronto, voltamos. É assim mesmo, tenham paciência, a gente vai fazer de tudo para não travar e continuar a nossa aula. Então, nós falamos já que alterações no sangue podem provocar tontura, então faça, faça exames de sangue com frequência. Se você não decorou todos os exames que eu falei, você pode imaginar que é em torno de 25 a 30 exames que você precisa de sangue. Para investigar o labirinto, você já sabe que o melhor deles é o VRIT, tá? Se você tem suspeita de síndrome de Meniere, é o VEMP. Já anotei nos comentários esses nomes também, tá bom? Ó, VRIT. VRIT é o mais completo, VEMP somente quando se pensa em síndrome de Meniere. Você quer saber o que é isso? É um tipo de labirintite muito comum que você vai ver lá no meu canal do YouTube um vídeo que se chama A Mãe de Todas as Labirintites, tá bom? Vamos lá, 39 pessoas, temos que chegar a 50. Temos que chegar a 50. Compartilha, compartilha, chama o pessoal para cá. Olha só, quarto grupo de doenças que pode levar à tontura são as doenças dos olhos. O equilíbrio do corpo precisa dos olhos. Um cego, ele tem os labirintos muito mais evoluídos do que uma pessoa que não é cega, porque o cego, ele não usa os olhos, ele só usa os labirintos, a coluna e o sistema nervoso central. Então, ele tem essas outras estruturas muito mais evoluídas para compensar a falta dos olhos, tá bom? Lena, você não conseguiu entrar no e-book, é só clicar nesse link aqui que eu coloquei aqui. Quando você Ok, voltamos. Quem não conseguiu entrar, é só clicar no link que eu coloquei aqui nos comentários, que você vai entrar numa página, colocar suas informações e vai chegar no seu e-mail o e-book, tá bom? Quem ficar com dúvida, fala comigo depois no Messenger que eu respondo vocês como baixar o e-book. Ele é gratuito, garanto a vocês, não cobra nada, tá bom? Quais são os exames que se faz para saber se os olhos estão causando problema de tontura? Então, olha só. O que eu recomendo é que se você tem problemas na visão, você procure um oftalmologista, um médico de olho. E lá ele vai decidir qual o melhor exame vai ser para o seu caso. Em linhas gerais, existem alguns exames que os oftalmologistas usam. Por exemplo, o exame refrativo, que é o exame para saber o grau do óculos, para saber se tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, é, essas doenças que é dificuldade para enxergar de perto ou de longe. Então, além dos exames refrativos, o oftalmologista pode fazer a campimetria, ele pode fazer a tonometria, que é medir a pressão do seu olho. No caso, quem tem a pressão aumentada no olho tem glaucoma. Ele pode fazer também o exame de fundo de olho para olhar a sua retina, um exame essencial em pessoas que têm diabetes, tá? E ele pode fazer também ultrassonografia do olho, arteriografia do olho e outros exames mais raros de se fazer. Mas em linhas gerais são esses quatro exames: refrativo, tonometria, fundo de olho e campimetria, os que eles costumam mais usar, tá bom? Então, quem chegou agora atrasado, nós estamos falando dos exames que se faz para avaliar a tontura. Isso depende muito de paciente para paciente. Em linhas gerais, sempre se faz exames de sangue de 25 a 30 taxas no sangue, que se alteradas levam à tontura. Os exames para avaliar a função dos labirintos, que são órgãos que ficam no ouvido. E aí nós utilizamos quatro exames principais para avaliar o labirinto: VRIT, VEMP, vectoeletroenxergografia e posturografia computadorizada dinâmica. Já expliquei um pouquinho de cada um no passado. Então, nós chegamos ao quinto grupo de doenças que podem provocar tontura. Você vê que tontura não é só labirinto. Tontura tem várias causas, né, gente? Já falei olhos, coluna, sangue, labirinto, e o quinto grupo são as doenças do coração, problemas do coração,
acabam levando a uma dificuldade do sangue chegar aos órgãos do equilíbrio, porque o coração não está batendo bem, não vai chegar sangue, não vai chegar nutriente, não vai chegar oxigênio, e esses órgãos diminuem seu funcionamento e logo vem a tontura. Então, se imaginarmos numa pequena conversa e no exame que a pessoa pode ter problema no coração, tem alguns exames que nós pedimos. Por exemplo, eletrocardiograma, aquele que tem uns traçadozinhos lá. Outro exame, teste ergométrico, o paciente fica numa esteira correndo e sendo monitorizada a eletricidade do seu coração. Um outro exame, o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. O médico coloca aqui um gelzinho e fica olhando o coração por dentro, através de ultrassonografia, tá? Outro exame que avalia o coração é cintilografia do miocárdio, tá? Outro exame que avalia o coração, ressonância do coração, cineangiocoronariografia. Então, são exames que podem ser utilizados. Mas eu queria ressaltar um exame especial nesse grupo, que é o chamado Tilt Test. Eu vou escrever aqui no comentário. Se a transmissão cair, aguardem que eu volto, porque sempre que eu digito algo parece que cai. Mas eu vou digitar aqui no... Pronto, voltamos. 35 pessoas. Vamos lá, quem chegou agora vai compartilhar esse vídeo para chegar a mais pessoas. Não é possível que a gente não chegue em 50, né? Vamos lá, cadê a força de vocês, hein? Eu sou pidão mesmo, tem que compartilhar. Eu quero chegar a 1.000 pessoas um dia aqui, hein, pessoal? São 10 aulas, hoje é a segunda aula, mas eu estou trazendo muita coisa da primeira aula para cá. Então, eu estou falando dos exames que são utilizados para avaliar problemas de coração que podem estar provocando tontura. Eu falei de eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, falei de cineangiocoronariografia, falei também de Holter. Não, Holter não falei, estou falando agora. Holter é um aparelhozinho que a gente coloca e passa 24 horas com ele e ele fica avaliando se ao longo dessas 24 horas nós apresentamos alguma arritmia no coração, tá? E às vezes você tem arritmia dormindo, às vezes você tem arritmia só quando vai fazer atividade física e o Holter consegue detectar isso. Porque às vezes você vai lá no cardiologista e ele faz um eletro lá na hora, um eletrocardiograma e tá tudo normal. Mas às vezes a sua arritmia só é quando você vai fazer atividade física. Então, na suspeita de arritmia, faz um Holter. Se tem arritmia no coração, ele não bate normal, não leva sangue para os órgãos. E é isso. Tilt test é um exame que é realizado naquelas pessoas que ficam tontas quando ela levanta da cama. E a pressão baixa. É o que nós chamamos de hipotensão ortostática. Ela tem uma queda de pressão só quando levanta da cama. Então, é aquela pessoa levantou, ficou tonta, passou ali uns segundinhos, ficou boa. Então, o que é que a gente faz? No consultório, a gente bota um aparelhozinho de pressão nela e avalia a pressão ela sentada, depois ela deitada, depois ela se senta, a gente mede a pressão naquele momento. Se teve uma queda de pressão de 20 milímetros de mercúrio, a gente imagina que tem hipotensão ortostática e aí vai mandar ela para o tilt test, que é um aparelho que vai ficar avaliando a pressão e o desencadeamento de tontura quando muda a posição dessa pessoa, de deitada para em pé. Você fica grudado nos ferros lá e o profissional que está fazendo o exame vai mudando você de posição e avaliando as mudanças na sua pressão e no seu sintoma, tá? Esse é o tilt test, esse é o que eu queria destacar para você hoje. Tá bom? Bom, falamos de 5 grupos de doenças que podem levar à tontura. O sexto grupo de doenças que pode levar à tontura são os medicamentos. Tem pessoas que usam medicamentos que têm como efeito colateral a tontura. Então sempre é bom perguntar
Se a pessoa faz uso de algum medicamento. Doutor, eu perdi a primeira aula. Quais são os remédios que podem levar à tontura? Olha só, alguns exemplos. Medicamentos para câncer. Cisplatina, tamoxifeno, tem como efeito colateral tontura. O medicamento cai o cabelo, dá náuseas e tem como efeito colateral também tontura. Outro, alguns antibióticos. Por exemplo, a gentamicina é um remédiozinho que nós utilizamos para infecção de ouvido, pode causar tontura, tá? Amoxicilina com clavulanato também pode provocar tontura como efeito colateral. E isso a gente só vai atribuir a tontura ao remédio se a gente suspender ele a pessoa melhorar da tontura, tá? Então, sexto grupo de desordens que estão associadas à tontura, medicamentos. Sétimo grupo, as doenças centrais. O que são doenças centrais? São problemas de dentro da cabeça. Exemplo, AVC, tumor na cabeça, aneurisma, infecções na cabeça, como a meningite, por exemplo. Da cabeça também tem as isquemias, que é quando o sangue não passa por algum vaso, tem algum vasozinho entupido de gordura, de colesterol. Isso também é considerado doença central. Então, quais são os exames que nós podemos fazer? Tomografia. Então, alguém que falou aqui que se tomografia é para labirintite? Não. Quando o médico pede tomografia da cabeça, é porque ele está pensando em alguma doença da cabeça central, do cérebro, do cerebelo, e não do labirinto. Tomografia, ressonância da cabeça, eletroencefalograma também pode ser utilizado para se investigar doenças centrais. Angiotomografia, que na verdade é uma tomografia só dos vasos da cabeça. Coloca um contraste e o contraste vai como que desenhar os vasos para saber se algum deles tem obstrução da passagem de sangue. Angiorressonância, que é a mesma coisa, só que é feita através de uma máquina de ressonância e não de tomografia, mas vai avaliar os vasos sanguíneos, tá bom? São os exames mais utilizados para a pesquisa de doenças centrais, doenças da cabeça. Então você fez um exame, aí lá tem dizendo assim, sinais de vestibulopatia periférica, isso é o quê? Labirinto. Se tem sinais de vestibulopatia central, isso é o quê? Coisa de dentro da cabeça, do cérebro e do cerebelo. E o que é vestibulopatia, doutor? Você falou aí. É porque é o seguinte, os órgãos que estão aqui dentro da cabeça, responsáveis pelo equilíbrio, eles compõem o chamado sistema vestibular, tá? E dentro da cabeça tem a parte que se refere ao cérebro, que é o sistema vestibular central, e a parte que se refere aos labirintos, que é o sistema vestibular periférico. Então, quando você lê o diagnóstico a conclusão do exame que estiver falando periférico, lembra que é labirinto, central, pensa que é do cérebro e cerebelo, tá bom? Bom, ó pessoal, tá caindo, só tem 29 pessoas. Aguarda mais um pouquinho, já estamos chegando no final da aula, não perde, tá bom? Se você não baixou seu e-book ainda, 4 passos para melhorar da tontura, faz isso agora. É só você digitar aqui no comentário, aqui embaixo, eu quero, que um robozinho aqui do Facebook vai falar para você o que é que você tem que fazer para baixar o e-book. Se o robozinho não foi falar com você, em algum lugar aqui nos comentários eu deixei um link para você clicar e baixar o seu e-book. É só você colocar suas informações. Não se preocupe, o motivo de colocar as informações é para que você receba no seu e-mail outras publicações automaticamente, sem precisar você estar obrigatoriamente linkado aqui no Facebook. Vai chegar lá no seu e-mail, tá bom? Então, se você digitou eu quero, o robozinho não falou com você, é porque eu não estou sabendo ainda manusear o robozinho. Aí é só você procurar o link aqui nos comentários e baixar seu e-book, tá joia? Não se preocupe que eu vou resumir os 8 grupos daqui a pouco. Um outro grupo
na verdade, o oitavo grupo de doenças que causam tontura são as doenças emocionais. E aqui eu quero citar para vocês estresse, depressão e ansiedade. Da ansiedade deriva também o pânico e a síndrome do pânico, tá bom? Não tem exame para detectar estresse, nem tem exame para detectar ansiedade, nem estresse. Isso aí, pela conversa, a gente tem noção. Como é que eu costumo fazer aqui no consultório? As pessoas que focam muito no passado, elas têm uma tendência para depressão. As coisas já aconteceram, já passaram, não tem mais como voltar, mas a pessoa só fala nisso. Só fala do que fulano fez com ela, do que o meu marido fez, do que a minha esposa fez, meu namorado me deixou. Esqueça, bola para frente. As pessoas deprimidas gastam sua energia no passado. Estresse. Pessoa que está com sobrecarga de energia no presente. Aquela pessoa que não tem tempo para nada, quer resolver tudo para ela e para as outras pessoas. Não tem como fazer uma viagem, não tem como fazer uma pausa, não tem como brincar, como ir ao shopping, porque não tem tempo na cabeça dela, ela vive estressada. E ansiedade é o foco no futuro. É aquela pessoa que as coisas nem aconteceram ainda, mas ela fica com medo se vai dar certo, se não vai dar certo, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, e ela fica sofrendo por antecipação. Essa é a pessoa ansiosa. E a ansiedade, ela deriva do medo, o medo do que pode acontecer. E se você começar a alimentar o medo, ele vai virar uma coisa maior chamada pânico, que é você vai começar de deixar de fazer atividades básicas do dia a dia com medo. Ela não consegue subir um elevador de um prédio porque tem medo de que o elevador vai cair. Ela não consegue colocar a perna fora de casa porque ela tem medo de que vai ser assaltada. Ela não consegue viajar de carro, nem de ônibus, nem de avião, porque tem pânico, ela acha que vai cair, que vai sofrer um acidente. Então, quando afeta as atividades do dia a dia, já não é só ansiedade, já se tornou pânico. Tá bom? Vou repetir para vocês os 8 grupos de desordens que podem levar à tontura. Primeiro, alterações no sangue, nas taxas do sangue. Segundo, doenças do labirinto. Quais são, doutor? Tem vários tipos de labirintite. Vai lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, que você vai aprender as principais, tá bom? As duas mais comuns é a VPPB e a síndrome de Meniere. Me acompanha no Instagram, que eu também faço vídeos bem curtinhos de 1 minuto explicando essas coisas. Terceiro grupo, os problemas da coluna, tá bom? Desvios, hérnia de disco. Quarto grupo, doenças dos olhos, tá? Miopia, astigmatismo, grau elevado, tudo isso pode causar também tontura e desequilíbrio. Quinto grupo, doenças do coração, arritmias, pressão baixa demais, pressão alta demais, insuficiência cardíaca, tá nesse grupo. Sexto grupo de doenças que levam à tontura, efeitos colaterais de medicamentos. Esse é o sexto grupo. Sétimo grupo, problemas centrais da cabeça. AVC, derrame, né? Que é o nome popular para AVC. Tumor, infecções, como a da larva do porco, né? A neurocisticercose. São exemplos de doenças centrais. E falei de 7 grupos e o oitavo grupo são as questões emocionais. Olha só, se você tem tontura, não tem como você estar fora de algum desses grupos. É impossível. Se você anotou isso aí no seu caderninho, você vai olhar agora, eita, eu estou no grupo 1, no grupo 2. É possível estar em mais de um grupo ao mesmo tempo? É possível, sim. E quem é comum, quem são as pessoas que normalmente estão em mais de um grupo? Os idosos. Os idosos geralmente têm problema de coluna, têm efeito colateral de remédio, têm problema nos labirintos. O coração também já não funciona muito bem. Mas uma pessoa aqui me fez uma pergunta especial. Doutor Neto, problemas da ATM pode levar à tontura? ATM, para quem não sabe, são essas articulações que ficam aqui, ó,
na frente do ouvido, é onde, o lugar que a mandíbula encaixa. O lugar que a mandíbula encaixa se chama articulação temporomandibular, ATM. Isso pode levar à tontura? Pode levar à tontura. Por várias causas. Primeiro porque dá dor de cabeça. A dor de cabeça vai mudar o seu estado emocional, tá? Você vai ficar ansioso. Isso por si só já entra no grupo aí da emocional. Segundo, porque geralmente o problema de ATM ele é assimétrico, é mais de um lado do que do outro, dói mais de um lado do que do outro. Então você tende, quando está sofrendo de dor, a encurvar a cabeça para o lado que está doendo. Isso vai mudar o centro de massa do corpo, tende a dar uma tontura do tipo desequilíbrio. E terceira coisa, as inflamações da ATM elas podem passar para o ouvido por serem muito próximas. Devido à proximidade, o processo inflamatório se estende para dentro do ouvido. Quem está lá dentro do ouvido, pessoal? Estruturas relacionadas ao equilíbrio, como por exemplo o labirinto e os nervos vestibulares. Então, o problema de ATM, de uma forma indireta, pode levar à tontura. Beleza? Deixa eu ver aqui rapidamente as dúvidas de vocês. É a última chance para você. Olha, TPM também, porque TPM vai alterar os hormônios, aí entra no grupo de sangue, e TPM altera o estado emocional, então entra no grupo emocional, tá bom? Não tem jeito, qualquer outra coisa que você falar aí vai cair em um desses grupos, certo? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês, se cair, fica tranquilo que volta, tá bom? Dúvidas, minha pressão é normal, bradicardia sinusal. Vai compartilhando, vai compartilhando. Quem não baixou o e-book, vai baixar agora, clica no link. Clica no link. Olha só, vou colocar o link aqui mais uma vez para você baixar seu e-book gratuitamente. Olha só, pessoal, nós já voltamos aqui. Antes de terminar a aula, eu vou passar para você agora qual vai ser o tema da nossa próxima aula, tá bom? Deixa eu pegar aqui o cronograma. Eu vou colocar esse cronograma no Facebook. Hoje não, porque eu vou fazer uma viagem. Amanhã cedinho eu vou estar no Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia, lá em João Pessoa. Eu vou passar o dia todinho amanhã assistindo a aula só de tontura. E a próxima aula vai ser sexta-feira, 8 horas da manhã. Neto, por que 8 horas da manhã? Porque eu vou para o congresso, pessoal. Eu vou passar o dia no congresso. À noite eu vou chegar tarde, cansado. E eu vou dar aula de manhãzinha. Sexta-feira, 8 horas da manhã, nossa próxima aula. Tá bom? Compartilha aqui que eu vou olhar a próxima aula. Vai ser... Pronto. Primeira aula foi o que é que pode causar tontura. Segunda aula, que foi hoje, quais são os exames que se faz quem sofre de tontura. Falei de vários exames aqui. E a terceira aula, que vai ser sexta-feira, 8 horas da manhã, eu vou falar, olha só, como melhorar ou curar sua tontura. Eu vou dizer qual é o passo, qual é o caminho para melhorar, para curar sua tontura. Tá bom? Quem vai estar sexta-feira comigo, fala eu aqui embaixo, sexta-feira de manhã. Fala eu, fala eu. Aqui, ó, Lenivete falou assim: problemas na célula turca podem provocar tontura? Pode. Qual é o problema que dá na célula turca, pessoal? Se alguém for da área da saúde vai saber. Na célula turca é onde repousa uma glândula conhecida como hipófise, tá? E a hipófise, ela produz hormônios, tá? Então, quem tem tumores na célula turca, na hipófise, o mais comum deles é o macroadenoma, ele vai provocar alterações nos exames de sangue, nos hormônios. Então, vai cair no grupo 1. E a célula turca fica dentro da cabeça. Então, vai provocar também, vai cair no grupo doenças centrais, doenças de dentro da cabeça. Então, provoca tontura, tá? Fabiola me fez uma pergunta, deixa eu ver se eu localizo. Qual foi a sua pergunta, Fabiola? Não estou conseguindo, não estou conseguindo. Coloca aqui sua pergunta, por favor, Fabiola, para a gente encerrar nossa live de hoje.
Olha, Júlia Mariane fala que ela é enfermeira padrão. Aê, parabéns! É isso aí, pessoal. É isso aí. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu duvido, eu desafio você a encontrar uma aula didática completa como essas que a gente está dando. Neto, por que é que você faz isso? Primeiro, porque eu gosto de fazer isso. Segundo, porque eu estou ajudando, juntamente com vocês, pessoas que sofrem de tontura. São pessoas que não recebem a devida atenção no nosso país, tá? É um problema que é difícil de tratar porque tem várias causas. Então é difícil para os médicos passar um remédio e servir. Porque ele tem que descobrir qual desses grupos a pessoa tá. Entendeu? Então, pensando nessa deficiência do país, de repente nós podemos inaugurar aqui uma coisa nova na rede social. Nós podemos inaugurar um espaço único no Brasil, talvez no mundo, de ajuda exclusiva para pessoas que sofrem de tontura. Então, eu e você fazemos parte desse trabalho e ajudar o mundo a ser melhor. O sentido da vida é esse. É você descobrir que você pode ajudar o mundo a ser melhor. Então, eu acho que essa é a maneira que eu posso fazer o mundo a ser melhor. O mundo é melhor porque eu existo. Por conta dessas lives também. Quantas pessoas eu encontro na rua dizendo que nunca se consultaram comigo e só com minhas dicas, só com minhas orientações, melhoraram da tontura, tem mais equilíbrio, e a pessoa com equilíbrio viaja, brinca com a família, não tem medo de frequentar, de praticar esportes, de ir para academia. Então, é a terceira queixa mais comum no mundo hoje, é tontura, e eu tô aqui para te ajudar. Então, mais uma vez, clique em compartilhar aqui e leva isso pro mundo, tá bom? Só tem 29 compartilhamentos, tô triste, muito pouco, porque nós tivemos mais de 30 pessoas aqui hoje escutando. Nós tivemos aqui, chegamos a 40 pessoas e só 29 compartilharam. Então, não custa nada você fazer isso. Dá tempo ainda. Fabiola, cadê sua pergunta, Fabiola? Você não colocou, né? Não colocou sua pergunta. Posso fazer exercícios físicos com síndrome de Meniere ou tem restrição? Fabiola, na fase aguda da doença você não vai fazer exercício. Exercício físico não, você vai fazer exercício para o labirinto. Depois eu vou ensinar você qual é o exercício para labirinto. E para te falar bem a verdade, o meu aplicativo, chamado Passos Firmes, ele está em fase final, ele está quase prontinho. E nesse aplicativo vai ter aulas minhas, vai ter os exercícios para o labirinto, quais são, como fazer, vídeos produzidos, profissionais. Então eu estou revelando para vocês agora que eu vou lançar um aplicativo chamado Passos Firmes. Qualquer celular, iPhone, Android, qualquer um vai ter acesso. Tá bom? Mas eu preciso me organizar para viajar, preciso fazer a minha mala, preciso comer alguma coisa e vou ficar por aqui. Muito obrigado por sua atenção. Que Deus nos abençoe. Sexta-feira estejamos juntos para o tema tontura, o que fazer para melhorar ou curar. Tá joia? Muito obrigado a todos. E agora eu vou encerrar essa live desejando um bom final de semana a todos, se não nos vemos. Um final de dia hoje também. E quem me segue no Instagram, joseneto.otorrino, vai acompanhar os locais onde eu ando, as aulas que eu vou assistir, o congresso, vou filmar tudo e mostrar para vocês lá. Beleza? Baixa seu e-book, o link está aí embaixo nos comentários. Se o robozinho não respondeu você, depois eu vou puxar a orelha desse robozinho, parece que ele não respondeu ninguém, né? Valeu, galera, tudo de bom. Tchau, tchau, hein? Foi um prazer.